Não é horrível quando você testemunha algo completamente incrível e não consegue filmar? Bom, felizmente, pra você e pra mim, muita gente capturou coisas incríveis. E eu reuni alguns dos vídeos mais surpreendentes que vão deixar você de queixo caído. De coincidências únicas a quase acidentes e visões aparentemente impossíveis. Sente-se, relaxe e aproveite enquanto damos uma olhada em alguns dos momentos mais incríveis já registrados em vídeo. Como assim? Embora a visão ocasional de um arco-íris possa despertar uma excitação moderada, eles certamente não são assim nada novo. Seja como for, dá uma olhada nesse vídeo filmado no Texas, que mostra um raio perfurando um arco-íris duplo. Espetacular, né? Da mesma forma, um usuário do Reddit capturou o exato momento em que o arco-íris realmente desviou um raio. Por mais incríveis que esses perfuradores de arco-íris pareçam, aqui tá a verdade completa. Como os arco-íris são na verdade um fenômeno óptico, criado pela refração da luz pelas gotículas de água, com a luz então alcançando seu olho, os arco-íris não são objetos físicos, então não é fisicamente possível que um raio atinja ou seja desviado por um arco-íris. Dito isso, os arco-íris tendem a ocorrer em alta umidade, onde os raios também podem ser mais prováveis, resultando ocasionalmente em ilusões óticas raras e perfeitamente cronometradas como a gente acabou de ver. Ilusões de ótica à parte, esse próximo vídeo, filmado por Angela Tarp durante a sua celebração de 4 de julho, mostra um momento incrivelmente improvável em que um raio realmente atingiu algo físico, um dos seus fogos de artifício. Confere aí. Quais são as chances? Isso foi uma extrema coincidência ou Zeus estava lá em cima torcendo pela independência dos Estados Unidos? Agora, é difícil dizer com certeza se o raio atingiu o foguete diretamente ou ocorreu alguma distância atrás dele, mas não tem como negar. Foi um momento incrivelmente mágico, mas se você quiser ver um exemplo ainda mais fascinante de magia real, então dá uma olhada nesse próximo vídeo. Que loucura, né? Mas o que realmente está acontecendo aqui? Bom, embora seja fácil supor que seja apenas o resultado de alguma edição de vídeo inteligente, essas luzes são na verdade emitidas por organismos bioluminescentes. Quê? Organismos bioluminescentes são essencialmente criaturas, como plâncton, bactérias e algas, que são capazes de emitir luz devido a uma reação química entre moléculas de luciferina, luciferase e oxigênio. Quando esses organismos são perturbados, como os que a gente acabou de ver, eles reagem rapidamente emitindo uma luz azul ou verde brilhante, que entre algumas razões pode ser usada como um mecanismo de defesa para assustar ou distrair predadores, ou presumivelmente para fazer os predadores pensarem que eles são simplesmente bonitos demais para serem comidos. Mas não são apenas criaturas minúsculas que têm bioluminescência. Conheça a água-viva Bloody Belly Comb Jelly. Duvido você conseguir dizer esse nome 3 vezes bem rápido. Essa criatura do fundo do mar é um enigma, vivendo a milhares de metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico Norte, e foi descrita pela primeira vez em 2001. Incrivelmente, essas criaturas parecidas com alienígenas conseguem se moldar em diferentes formatos e se iluminar graças às suas habilidades bioluminescentes. Dá uma olhada nessa criatura de outro mundo em ação. Arrepiante, né? Devido às suas fileiras de pequenas placas que parecem com pentes, ela é capaz de se locomover pela água e pode mudar de forma sem problemas, transformando todo o seu corpo em uma boca para consumir presas. Infelizmente, a sua maleabilidade significa que ela é muito macia, e esse espécime em particular encontrou um fim bem desagradável nas mãos dos propulsores do submarino operado remotamente que o filmou. O bicho se desmanchou em 1 segundo. Assim é a vida. Adeus, pequeno alienígena submarino de LED. Mal deu tempo da gente se conhecer. Saindo dessa cena trágica de volta pro mundo da superfície, indiscutivelmente uma das maiores maravilhas do nosso mundo é a própria coisa que sustenta a vida. O Sol, claro. Embora possa ser bastante difícil de olhar, já que ele emite uma quantidade de luz que pode queimar a córnea. O usuário do Reddit Nicholas Gunner One conseguiu filmar o Sol através do seu telescópio solar, mostrando-o bem de perto em um time-lapse inesquecível. O resultado é uma visão verdadeiramente fascinante, que a maioria de nós nunca teria a chance de observar.
Como você pode ver, é bem surpreendente. Esses pontos pretos, chamados manchas solares, são escuros assim porque são mais frios em comparação com outras partes da superfície do Sol, que queimam uma temperatura impressionante de mais de 5.500 graus. Esses arcos são pequenas explosões solares, explosões magnéticas causadas pelo cruzamento de linhas de campo magnético perto das manchas solares. Quem diria que acontecia tanta coisa lá em cima? Mas o que seria do Sol sem a Lua? Depois de passar 3 anos estudando o alinhamento da Lua no céu noturno, o fotógrafo Leonardo Sens capturou essa incrível foto do Cristo Redentor aparentemente segurando a Lua. Bom, mas agora a gente sai das noites quentes do Rio de Janeiro para o extremo sul. Você já se perguntou quão severas as tempestades podem ser na Antártida? Bom, dá uma olhada nesse vídeo de uma mulher que infelizmente abriu a sua porta durante uma tempestade de neve. Provavelmente é melhor não ter um gato de estimação se você mora na Antártida. Com ventos que alcançam até 320 km por hora em condições extremas, a Antártida é implacável. E eu não posso deixar de reconhecer o trabalho da pessoa que fez as dobradiças dessa porta. Continuando, esse próximo vídeo mostra um recipiente cheio de ferro fluido, que, se você não sabe, é um líquido especial, geralmente consistindo de partículas minúsculas de ferro ou outros compostos magnéticos, cercadas por óleo. A forma do ferro fluido pode ser manipulada por campos eletromagnéticos. E quando um eletroímã é configurado de tal forma que muda o seu campo eletromagnético com o ritmo, volume ou frequência sonora de uma música, o líquido incrível pode até ser incentivado a dançar. Belíssimos movimentos. Conforme a forma do campo eletromagnético muda, as partículas magnetizadas são puxadas junto com ele, criando algo quase difícil de acreditar que seja real. Só eu achei que isso aí lembra um pouquinho a rotina de dança do Lula Molusco. Agora, se você me permite, deixando de lado todas essas coisas maravilhosas que a gente viu, se você quer saber, pra mim a maior maravilha do mundo, é claro, são os meus espectadores. Então, se não for pedir demais, seria ótimo se vocês curtissem e se inscrevessem aqui no canal. Muito obrigado, pessoal. Agora, de volta ao nosso vídeo. Corvo parsa. Quando a gente pensa em animais de estimação, geralmente a gente tende a pensar em animais domesticados, como gatos e cachorros. Mas tem muita gente com companheiros mais excêntricos, como descobriu a jovem irlandesa Abby Cashman Lynch quando entrou em um táxi. Ela logo descobriu que o motorista do táxi, Rory McHugh, tinha um pequeno amigo, que era um corvo de estimação. E não era qualquer corvo, era um corvo que voava ao lado do carro esperando para ser alimentado. Se você não acredita, dá uma olhada nesse vídeo que a Abby filmou. Is that actually your crow? That's my crow. Wait, I'm so White confused. crow. He's a crow. He lives right here. He's a white crow. And he gets fed. Incrível, né? Mas por mais surpreendente que seja, não é assim inacreditável, considerando que os corvos são conhecidos por serem criaturas altamente inteligentes. Na verdade, eles têm uma inteligência comparável à de uma criança de 7 anos, e conseguem até reconhecer rostos humanos e lembrar do seu comportamento. Então faz sentido que esse corvo lembre que Rory é o generoso motorista de táxi que lhe dá petiscos. De repente me deu uma fome. Ô Rory, tem alguma coisa aí pra mim? Quais são as chances? Seja atribuindo a mera coincidência ou talvez a vontade do universo, às vezes na vida existem momentos que desafiam completamente todas as probabilidades. E tendo isso em mente, aqui estão potencialmente algumas das pessoas mais sortudas vivas, todas elas registradas em vídeo. Por exemplo, esse vídeo filmado na Carolina do Norte mostra um SUV desprevenido dirigindo por uma estrada tranquila. Só que o que aconteceu em seguida foi como algo de um filme do James Bond. Eita, essa foi por pouco. Imagina passar casualmente por uma armadilha mortal e escapar por uma questão de milissegundos. Isso sim é impressionante. Em uma ocorrência semelhante de sorte impossível, confere essa imagem postada no Reddit, mostrando como, graças a uma curva no tronco de uma árvore, um carro escapou de ser completamente destruído. Na verdade, as árvores podem ser bem educadas na maneira como caem. Vários desses momentos incríveis de sorte com árvores foram compartilhados na internet. E com essa sorte eu aconselharia qualquer uma dessas pessoas a tentar comprar o máximo de bilhetes de loteria que pudesse. Da mesma forma, mas talvez mais emocionante, é esse próximo vídeo postado no Reddit, que mostra... Bom, vou deixar você ver por si mesmo.
Caramba, é fascinante pensar que se o carro tivesse um pouquinho mais perto ou o guindaste fosse um pouquinho mais baixo, podia ter havido uma devastação total, sem mencionar que o cara também quase foi atingido. Tão reconfortante quanto ver um carro de luxo sendo poupado de ser destruído, esse próximo momento incrível mostra a reviravolta verdadeiramente impressionante, que ocorreu quando um homem no Paquistão salvou um cachorro indefeso durante uma enchente. Como você acabou de ver, tanto o homem quanto o cachorro estavam a milésimos de segundos de serem arrastados pela correnteza. Eu nem preciso dizer que o cara apareceu bem na hora, já que todo mundo sabe que não tem nada mais emocionalmente prejudicial do que um cachorro morrendo. Bom, você já viu Marley e eu, né? Você sabe do que eu tô falando. Os atos heróicos continuam agora, quando o skatista Marc-André Seguian compartilhou no TikTok um momento incrível em que salvou sem esforço uma menina de se machucar. Dá uma olhada. Um movimento perfeito, mas em uma linha semelhante de sincronicidade, esse próximo cara talvez seja o operador mais suave de todos. Jacob, de 11 anos, estava tentando provocar o seu irmão mais novo, Cam, que tem 7 anos, correndo para casa e o trancando do lado de fora, mas os reflexos de super-herói de Cam não permitiram que isso acontecesse. Partiu, bateu no ângulo. Mas tem outro vídeo que é o verdadeiro rei dos momentos incríveis de movimento preciso e inesperado. E vai por mim, você não vai acreditar no que a câmera de vigilância dessa loja pegou. Ah não, tá de brincadeira comigo. Sério, qual é a chance disso acontecer? Impulsionada perfeitamente de volta ao lugar pela própria explosão do gás. Sério, essa aí também explodiu a minha mente. Da mesma forma e talvez igualmente chocante, olha o que aconteceu quando esse próximo cara tava pescando. Não pode ser. Como você viu, o pescador começou lutando com um peixe pequeno, mas assim que ele pegou e se afastou, um peixe bem maior literalmente saltou da água e se pescou. Talvez a versão da Pixar dessa história possa dizer que o peixe estava só tentando salvar seu amigo, mas na realidade é muito raro os peixes saltarem da água, e geralmente ocorre por confusão ou para evitar perigo, seja por predadores, níveis altos de amônia ou nitrato, ou qualquer outro motivo. O dia desse peixe provavelmente está prestes a piorar, mas com certeza ele tornou o dia do pescador bem melhor. Mas se você quer outra história de peixe fora d'água, então dá uma olhada nessa. Não, pera aí que tem muita pergunta sem resposta. Como é que isso aconteceu? O cara caiu na água e voltou com um peixe preso no traseiro? Ou o peixe pulou da água e mordeu o traseiro dele? E pior ainda, por que ninguém tá ajudando o cara? Quebre uma perna. Em 2020, a TikToker Lizzie Jane estava se preparando para uma audição importante em uma escola de teatro em Nova York, e de maneira bem compreensível isso era muito importante para ela. Então ela decidiu filmar a si mesma cantando para que pudesse avaliar sua performance. Só que no meio da atuação aconteceu, como dizem no show business, um showstopper. My God! Será que dá pra considerar isso um sinal de aprovação? Acho que alguém levou o velho ditado do teatro de quebre uma perna um pouquinho a sério demais. Brincadeiras à parte, tem muito pra ser desvendado aqui. Quem é essa pessoa? Como é que isso aconteceu? E mais importante, será que ela ficou bem? Bom, em um vídeo posterior, a Lizzie explicou tudo. A mãe dela tava mexendo lá no sótão, que não tem um piso adequado, mas umas vigas de madeira espaçadas. Calçando apenas chinelos duvidosos, ela escorregou e caiu entre as vigas, com a perna atravessando o teto de Lizzie. E embora tudo isso soe muito, mas muito perigoso, a mãe de Lizzie ficou completamente bem, só um pouco assustada. Mas a minha parte favorita é que se você olhar de perto dá pra ver o chinelo em questão caindo bem ali. Chinelos já são proibidos em vários ambientes, e acho que deveriam ser proibidos em tetos também.
O ciclo da vida. Por estarmos no topo da cadeia alimentar, é fácil para nós humanos esquecer que a maioria dos outros animais vai passar a vida inteira evitando ser o jantar de outra criatura. Os coelhos, por exemplo, são naturalmente presas, com um monte de animais prontos para devorá-los. E eu acho que não tem vídeo melhor para demonstrar isso do que esse próximo. Eita, que azar! Como a gente acabou de ver, aquele pobre coelho foi vítima de um gato faminto, mas ganhou uma chance milagrosa de liberdade. Só que tão rapidamente quanto a liberdade foi dada, ela já foi tirada, já que o coelho foi puxado do nada por uma coruja. É, o ciclo da vida. E vamos falar a verdade, né? Não é como se os pássaros fossem conhecidos por serem bem educados. Dá uma olhada nesse próximo vídeo. Nothing better than down a beer and a snag. Sim, aquilo era uma cuca-burra, um dos pássaros nativos da Austrália que parecem não ter reservas quanto ao roubo. E esse pássaro trombadinha levou a salsicha grelhada desse cara. Pensando pelo lado positivo, tem uma família de pássaros agora aproveitando um churrasco de verão. Mas a incrível grosseria das aves não acaba aí. Parece que quando os pássaros não estão roubando sua comida, eles estão literalmente cagando na sua cabeça. É muito azar. Agora, alguém sabe onde é que eu consigo uma campainha que faça isso? Deve funcionar para manter a minha ex longe. Vaza, Michele. Sorte ou habilidade? A coordenação entre a visão e os movimentos pode ser bem difícil. Droga, eu quase entrei na equipe de torcida se não fosse por esses olhos e mãos desproporcionais. Eu sei que não são bem mãos, cotocos, seja lá como você quiser chamar. Só que algumas pessoas simplesmente parecem ter o jeito para coordenação, seja por pura sorte ou habilidade calculada. Por exemplo, veja o caso de Hayden English. Como um aspirante a jogador profissional de boliche, ele recorreu ao Instagram para impressionar as pessoas com as suas habilidades fora de série. Tanto é que ele consegue fazer um strike com uma bola que vai parar na canaleta. É muita habilidade, né? Infelizmente, pelas regras do boliche, se a bola entra na canaleta, ela tá fora do jogo. Então, tecnicamente, isso não conta. Mas, mais impressionante ainda, é Atlas Don Young, de apenas 5 anos, que é um as do minigolf. E se você duvida, veja por si mesmo. É habilidade? É pura sorte? Ou talvez um pouco das duas coisas? Apesar da sua técnica errática, Atlas marca repetidamente os buracos de primeira, sugerindo que ele realmente é tão incrível quanto parece. E do golfe ao basquete, esse próximo vídeo é do TikToker Losco, que apesar de fazer um arremesso longo, capturou um momento incrível. Parece que ele teve uma ajudinha ali, mas onde algumas pessoas simplesmente têm sorte, outras têm muita habilidade. Peguemos, por exemplo, essa garçonete alemã da Oktoberfest em uma cervejaria em Munique. Com tantos clientes sedentos, a habilidosa garçonete carregou pelo menos umas 12 cervejas pelas minhas contas, com apenas 2 mãos e 0 derramamentos. E embora eu esteja bem impressionado, eu tenho que admitir que eu sou mais um cara de drinks. Passando para momentos incrivelmente habilidosos registrados em vídeo, eu acho que é justo dizer que a habilidade é o segundo nome desse cara. Se a gente olhar isso de novo em câmera lenta, dá pra ver como ele consegue de alguma forma dividir o movimento entre os tomates e a cesta, permitindo que os tomates continuem com seu impulso em uma direção enquanto a cesta é puxada na outra, o que eu imagino que é bem mais difícil do que ele faz parecer. Mas se a gente tá falando de empregos que exigem habilidade intensiva, a gente tem que falar do trabalho dos pilotos, que comumente é classificado como um dos mais difíceis. E como se conduzir na altitude e ser potencialmente responsável por centenas de vidas já não fosse difícil o suficiente,
Gente, imagina tentar pousar um avião em uma pista que tem metade do comprimento de uma pista padrão. Sim, a pista do aeroporto de Escíato, na Grécia, tem apenas 1.627 metros de comprimento. Para ter uma ideia, as pistas normais podem ter entre mais ou menos 2.500 e 4.000 metros de comprimento. Como resultado, os pilotos são forçados a se aproximar do pouso em Escíato bem mais baixo do que o normal. E isso leva muitos entusiastas de aviões intrigados a frequentar a área, ficando a poucos centímetros da aeronave só para ter um lugar na primeira fila desse show impressionante. Isso foi intenso, e como se pousar um avião já não fosse desafiador o suficiente, vamos só adicionar um monte de gente parada centímetros abaixo de um avião de 200 toneladas. Sim, super tranquilo, sem pressão. Encontros com ursos. Você conhece a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos, né? Bom, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no contrário, ou seja, ursos entrando nas casas humanas sem serem convidados. Felizmente eu posso te dar esse spoiler. Isso não vai acabar em nenhum urso sendo comido por proprietários humanos quando eles retornam. Só que esse primeiro urso certamente satisfez sua vontade. Ele invadiu uma casa no Colorado e devorou alguns bifes de porco. E ele comeu e saiu correndo. Só que as coisas não correram tão bem quanto ele pretendia. Right when he comes out, I'll drive you the dog. Depois de ficar ali pendurado indefeso por um tempo, ele conseguiu se levantar de volta pela janela. Aí ele vagou de volta pela casa e saiu pela janela do térreo, que foi provavelmente por onde ele entrou. Os outros ursos nunca vão acreditar nele quando ele contar. Mas ursos não são só invasores que roubam carne de porco. Eles também são músicos, pelo menos é o que parece. Mais uma vez no estado do Colorado, que é lar de mais de 17 mil ursos, Katie Holly chegou em casa e descobriu que a sua cozinha e sala de estar tinham sido completamente devastadas. Supondo que era trabalho de um ladrão, ela imediatamente ligou para a polícia, mas depois de analisar as imagens de vigilância da sua casa, ela descobriu que o culpado era bem mais peludo do que ela esperava, e bem mais musical também. Tudo bem que foi uma apresentação bem breve, mas verdadeiros músicos sabem que menos é mais. Será que com mais tempo ele não podia tocar um blues ou uma composição erudita? A gente nunca vai saber. Passando para mais um encontro com ursos, uma câmera de vigilância na Califórnia, que a propósito é lar de impressionantes 30 mil ursos, capturou o momento de tirar o fôlego em que o entregador da Amazon foi recebido por um convidado inesperado. Hey guys, stop right now. There's a bear right there. There is a bear right there. Can you hear me? Oh, he sees it. That's a bear. Back away. Como você acabou de ver, o dono da casa avistou o urso quando o entregador se aproximou e o avisou para parar e recuar, mas o entregador não se intimidou e tomou as rédeas da situação. Go back to your car. That's fine. E num piscar de olhos o urso se foi. Incrivelmente, o cara usou a técnica comprovada de parecer maior para intimidar o urso, o que eu até achei um exagero. O urso claramente só queria assinar e receber o pacote. Nossa, as pessoas julgam demais hoje em dia. Entrega especial. Pra mim, o delivery é o ápice da evolução humana, onde os nossos ancestrais uma vez iam ficar ansiosos de lutar contra animais bestiais para conseguir comer. Hoje em dia, a nossa única ansiedade é quando a nossa teleentrega tá 5 minutos atrasada. Com apenas alguns toques, você pode ter comida entregue diretamente na sua porta, ou se você for que nem esse próximo cara, na sua janela.
There's no way he's going to throw that pizza up. Or he is. He's f***ing launching the pizza. What the f*** is this? There's more that he's going to throw up. Oh my god, this guy's on the ledge. What's that? Now he's answer. No. Is he going to throw the money down? He's throwing the money down. Tinha 1 milhão de maneiras de dar errado, mas às vezes o universo entrega um momento de puro acerto. E essa não é a única entrega inusitada desse vídeo. Quando o entregador deixou um pacote de alguém na varanda aberta, a mãe natureza tomou as rédeas para garantir que o pacote ficasse são e salvo. Olha a sincronia entre levar o tapete e soprar o pacote para baixo ao mesmo tempo. A mãe natureza tem que fazer tudo por aqui. Trapalhadas animais. Ser apresentador é um trabalho difícil. Vai por mim, nós somos mais do que apenas vozes bonitas. Bom, em 2022, o repórter queniano Alvin Kaunda estava apresentando uma história sobre o impacto humano no meio ambiente e o bem-estar das famílias de elefantes. Só que algo inesperado aconteceu enquanto ele fazia o seu apelo sincero. Place where they discover and are taught life's lessons, experience love and grapple with loss. And even for millions of other species, home hangs in the balance. Human actions are destroying habitats, decimating our entire ecosystem and disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Isso aí que é abordar o elefante na sala. Acho que ele até se manteve firme por tempo demais. Alvin explicou que já tinha feito 10 tomadas. Então estava esperando que essa fosse a escolhida e tentou simplesmente ignorar o elefante brincando com a tromba no rosto dele. Claro, uma tromba de elefante é algo que você ia preferir não ter na sua cara. Mas eu garanto que o resultado desse próximo vídeo de esterco animal sendo limpo é bem mais desagradável. Oh, she's going, she's going, she's going, she's going. Não tinha como ser pior, um monte de esterco na cara. Às vezes a vida literalmente caga em você. Mamãe aranha. Junto com medo de voar e medo de altura, o medo de aranhas, ou melhor, a aracnofobia, é uma das fobias mais comuns. Então, se você tem medo de aranhas, talvez seja melhor desviar o olhar. A gente vai dar uma olhada nas aranhas-lobo. Elas são conhecidas por pular nas suas presas que nem os lobos, por isso seu nome. Mas o que é mais intrigante é a maneira como elas têm seus filhotes. Uma mãe aranha-lobo coloca centenas de ovos e os carrega em um saco até que estejam prontos para eclodir, até que eles eclodem em grupos de 100 a 300. Mas apenas cerca da metade desses pequenos filhotes de aranha sobrevivem até a idade adulta, mas enquanto estão crescendo, eles permanecem agrupados nas costas da mãe, formando um mega aglomerado de aranhas que deixariam o aracnofóbico em coma. Se bem que agora olhando pra isso, eu tô começando a me sentir meio tonto. Chega desse assunto. Já deu, pessoal, isso é tudo por hoje. Me conta nos comentários qual momento incrível foi mais impressionante pra você. E fica à vontade para compartilhar qualquer um dos seus momentos incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima.